Queria, naturalmente, em nome da Quetzal, agradecer-vos a todos vós terem vindo. Queria começar por agradecer à FNAC também, ter, ter aberto as suas portas e esta sala renovada para esta conversa com o Frederico Lourenço a propósito da edição dos quatro Evangelhos. Como eu disse a todos vós, sobreviventes da Black Friday, bem-vindos. Espero que consigam. Queria naturalmente agradecer ao Frederico Lourenço, porque para nós é um orgulho, é uma honra e, obviamente, vaidade. Podemos publicar o Frederico Lourenço no nosso catálogo e poder incluir todas as suas magníficas traduções, todos os seus livros no catálogo da Quetzal. E quando nós anunciámos a publicação da Bíblia há uns anos, numa bela manhã na Cinemateca de Lisboa, eu disse na altura que era o sonho de qualquer editor, naturalmente, poder publicar a Bíblia. Isso não seria possível para nós sem o Frederico Lourenço e, portanto, estamos na Quetzal, todos nós, eternamente devedores ao Frederico, que com o seu trabalho na Bíblia, nas edições do Homero, do Virgílio, a poesia grega, o latim do zero, a nova gramática do latim, mudou, na verdade, uma parte substancial do nosso destino de leitores. Isto porque o Frederico trouxe de novo os clássicos para as livrarias. Já o tinha feito, obviamente, antes de ser na Quetzal, já o tinha feito com a Cotovia, onde começaram a sair as suas traduções, mas eu acho que também uma das coisas maravilhosas que devemos ao Frederico é ele ter reabilitado a língua dos clássicos. Trouxe os clássicos e agora nesta nova fase, eu diria quase a reboque da Bíblia, porque foi a partir também da publicação da Bíblia que nós, na Quetzal, e com o Frederico, pudemos organizar uma série de edições que eu acho que ficam a marcar um bocadinho a bibliografia portuguesa deste início de século. Nós começámos a publicar a Bíblia, Frederico, em 2016, e o primeiro volume da Bíblia começa justamente por ser os quatro Evangelhos. A diferença dos quatro Evangelhos da edição da Bíblia em relação a estes é que, bom, para já, estes têm são uma versão bilingue e, portanto, temos na página par o grego e na página ímpar o português. Isto faz toda a diferença, eu diria, para mim e para cada um de nós, mas para ti faz uma diferença especial porque achas que é necessário mesmo ver o grego. Sim, então, começando por dizer boa tarde a toda a gente, muito obrigado por terem vindo aqui hoje a falarmos deste livro e destes textos, que são textos extraordinários, e respondendo a esta primeira pergunta da questão da presença do texto grego, idealmente em todas as edições que eu fiz anteriormente de clássicos, o meu sonho teria sido sempre que o texto grego estivesse presente. E a única razão pela qual acabei por me conformar com a impossibilidade de ter as edições bilíngues quando se tratava de grego foi que, de facto, havia uma espécie de incompatibilidade informática já nos anos passados, que só foi resolvida pela Quetzal quando tu próprio tiveste a ideia de fazer a edição da poesia grega de Hesíodo de Teócrito, que tinha saído na Cotovia, penso que em 2015, numa edição que só tinha o texto português,
e tu próprio propuseste uma edição bilingue dessa edição, que me surpreendeu muito, porque eu pensei, como é que eles vão conseguir lidar com o problema do texto de grego? Porque tinha sido um problema que até aí nenhuma editora com que eu trabalhei tinha conseguido resolver. Mas graças ao Francisco José Viegas encontrou uma fonte que era compatível com tudo aquilo que se faz na Quetzal e com a gráfica e com uma fonte chamada Arno, que é a fonte em que este livro está. Está ali o impresso. Rui, que Sim. é corresponsável. Foi o Rui que descobriu, pronto, então, parabéns. O Rui era um apaixonado da Arno, e Sim, depois descobrimos que a Arno, de facto, sim, sim, era uma coisa que não Era em- acontecia antes. Eu preparava o texto grego no meu computador e mandava e saía completamente Desformatado. desconfigurado e deformatado. Era impossível. Mas isto foi o ovo de Colombo. Estamos aqui no shopping Colombo. Foi o ovo Colombo, afinal foi o Rui o responsável. Muitos parabéns. E de facto, então, isso trouxe uma diferença enorme para mim, porque uma das coisas que me tem preocupado ao longo da minha vida é o desaparecimento das línguas clássicas na consciência da sociedade civil portuguesa. Porque ainda há pouco tempo estive a ler um fragmento de Virgílio Ferreira, de um diário que ele escreve em 1979, em que ele diz, pela primeira vez, neste ano letivo, não tem alunos em latim. Portanto, em 1979 ele já estava a queixar-se disso. E já não estamos em 1979, estamos numa fase em que as línguas clássicas tiveram muito tempo para, infelizmente, desaparecer do radar de muitas pessoas, quando noutros países europeus, na escolaridade normal, tem 3, 4, 5, 6, até 7 anos de latim e 5 anos de grego, que é possível em Espanha, Itália, França, Bélgica, Reino Unido, por aí fora, nós achamos que fomos muito modernos, exterminando as línguas clássicas nos últimos anos. E isso para mim é uma coisa que me faz uma pena enorme, porque eu sou um apaixonado das línguas clássicas, e não só por isso, porque as línguas clássicas têm um valor intemporal. Era isso que eu te ia perguntar. É. No teu caso, és um apaixonado das línguas clássicas. Há aqui pessoas que são apaixonadas das línguas clássicas. Está ali um aluno teu. Assim, o Luís, o meu aluno de Exato. latim. Sim. Mas como é que nós poderemos explicar a este jovem, à Vânia, a todas estas pessoas, o valor das línguas clássicas e porque é que faz bem conhecermos as línguas clássicas? As línguas clássicas têm a característica muito evidente de serem a matriz da língua que nós próprios falamos. Portanto, a nossa língua portuguesa digamos, um dialeto quase, é uma evolução do latim, mas é difícil dizermos uma palavra em português que não seja uma palavra que venha do latim. E, portanto, a pessoa aprender latim dá-lhe um conhecimento muito mais aprofundado e muito mais interessante da sua própria língua, e dá, claro, um acesso muito mais rápido às outras línguas europeias, seja espanhol, italiano, francês, por aí fora. O grego tem a mesma importância nesse plano de ser matricial. Não é tão evidente para a maior parte das pessoas, mas quando eu começo com os meus alunos de grego a falar nas palavras todas que eles dizem habitualmente ou que conhecem, que não fazem a mínima ideia, que são gregas, como desde crocodilo, dinossauro, por aí fora, portanto, todas as palavras mais inesperadas, hipócrita, por aí fora, de repente eles começam a perceber que há muita coisa que se aprende sobre a história da língua portuguesa, sobre o que é que as palavras significam realmente graças ao grego. É muito importante, quando temos um livro como este, ou Homero, ou seja o que for, vermos que, de facto, temos de um lado da página um texto que está em português, mas do outro lado da página temos o texto original. No caso do grego, há uma língua que tem um alfabeto. Sim, é um espelho. No caso do grego, há uma língua que tem um alfabeto diferente. E uma das coisas que eu espero que estas edições bilíngues da Quetzal, com grego, esta já é a terceira, porque já tivemos a poesia grega de Hesíodo Teócrito, tivemos também os Evangelhos Apócrifos, que têm muitos textos em grego, e agora os 4 Evangelhos na versão bilíngue, é que o facto das pessoas abrirem o livro e olharem para um lado da página e verem uma coisa que
é por um lado familiar, porque há muitas letras que são iguais, mas por outro lado não, que isso constitua um desafio, ou seja, um desafio das pessoas pensarem, então e se eu começasse a tentar decifrar estas palavras, se eu começasse a tentar perceber o que é que isto quer dizer? Porque foi assim que eu próprio me interessei pelo grego em criança, porque eu comecei a ver livros que os meus pais tinham em casa, porque eles tinham feito uma escolaridade em que ainda era obrigatório de grego no sexto e sétimo ano do liceu, nos antigos sexto e sétimo ano do liceu, e para mim era assim um desafio pensar, então, mas o que é que são estas palavras? Como é que a pessoa pode perceber o que isto é? Portanto, há esse aspecto. O outro aspecto fundamental, no caso específico dos Evangelhos, de termos o texto grego, é para as pessoas perceberem de forma muito clara que o texto português que estão a ler é uma tradução do grego. Muitas pessoas, é uma coisa que eu noto permanentemente nas conversas que tenho com pessoas, enfim, na sequência de conferências, em encontros de vários géneros, e-mails que as pessoas me escrevem, é que por muito que eu explicite sempre a questão dos evangelhos terem sido escritos em grego, muitas pessoas acham que não foram. Muitas pessoas acham que o Novo Testamento é um texto que, se fosse lido na língua original, estaria em hebraico, ou estaria em aramaico, ou em latim, ou noutra língua qualquer. Pronto, não vamos falar dos evangélicos americanos que acham que é inglês, não é? Pronto, não vamos chegar a esse ponto. Tu um dia disseste uma coisa que na altura me surpreendeu, porque nunca tinha pensado até que ponto o grego dos Evangelhos pode ser até o grego de Hesíodo ou o grego de Homero. É muito diferente o grego. As palavras que aparecem no Novo Testamento são enfim, 90% do vocabulário que aparece no Novo Testamento é o mesmo vocabulário da literatura grega clássica. Portanto, já aparece desde Homero, que é o Homero e Hesíodo, que são os autores mais antigos. Portanto, 90% desse vocabulário, essa contabilização, está feita por helenistas e especialistas do texto grego do Novo Testamento. 90% do vocabulário é o mesmo. A língua, claro que é um bocadinho mais simples do que aquilo que nós lemos nos grandes autores clássicos. Portanto, a forma como os textos estão escritos, como eram textos que foram planeados para chegar ao maior número possível de leitores. Portanto, é um texto que está escrito num grego simples e, por isso, é também o texto ideal para quem se interessar por aprender grego, começar a ler grego, porque ler o grego de Homero ou de Platão ou da tragédia grega, isso de facto é preciso muitos anos de estudo, mas este é, assim, o primeiro passo na leitura do grego. Nós podemos acreditar, de facto, na fiabilidade do grego que está aqui, deste grego que está nas páginas pares, mas a questão é que nós não conhecemos, de facto, nada, nenhum manuscrito de Marcos, Lucas, Mateus e João. Portanto, não conhecemos nenhum autógrafo, nenhum texto. Como é que chegaste a esse? Como é que se chega a este grego? E que opções é que tu tomaste para chegar a esta versão? Porque há várias versões. Sim, há vários manuscritos, enfim, há milhares de manuscritos gregos do Novo Testamento. E, de facto, como disse o Francisco, nós não conhecemos o autógrafo, nunca se descobriu um papiro que se constituísse o autógrafo nem de Marcos, Mateus, Lucas ou João. Estes textos começaram certamente por ser escritos em papiro, e os papiros mais antigos que nós temos com o texto do Novo Testamento são papiros do início do século II. Portanto, nós pensa-se que estes textos foram escritos no século I, depois de Cristo, evidentemente. 70 anos, 80. Sim, por volta do ano 70, a partir do ano 70, talvez, depois de Cristo, e os fragmentos mais antigos que nós temos são fragmentos de papiro não completos, e os mais antigos devem ser do início do século II. Mas o texto completo mais antigo que nós temos do Novo Testamento é um manuscrito já em pergaminho, não é em papiro, é em pergaminho, contém o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ambos em grego, que existem duas versões, uma delas está na Biblioteca Vaticana,
é o chamado Codex Vaticanus, parece o título de um livro do José Rodrigues dos Santos, não é? Mas não é. É um manuscrito que existe mesmo da Biblioteca Vaticana, Codex Vaticanus, e o outro é o chamado Codex Sinaiticus, que é da mesma Ficámos época, todos muito desiludidos. que está em parte no Museu Britânico, em parte noutras bibliotecas. Mas o manuscrito que é considerado assim o mais fidedigno para essa versão mais original, digamos assim, do texto dos Evangelhos é o dito Codex Vaticanus, que tem a grande vantagem de estar todo digitalizado no site da Biblioteca Vaticana. Além disso, existem facsímiles já do século XIX e facsímiles já do século XXI também, e muitos estudos, muita bibliografia sobre esse manuscrito que me permitiram portanto, optar por apresentar o texto grego tal como ele está nesse Codex Vaticanus. O texto é ligeiramente diferente do texto de edição crítica que eu utilizei para fazer a tradução para o primeiro volume da Bíblia. Essa edição crítica de Nestle Aland, que é a edição crítica que é mais utilizada por o público académico universitário do Novo Testamento. Essa edição crítica é praticamente o mesmo texto do Codex Vaticanus, mas os editores tiveram atenção a alguns manuscritos mais tardios, porque esses primeiros manuscritos gregos estão todos escritos em letras maiúsculas, e depois, a partir do momento em que se inventou, digamos assim, a escrita minúscula, que foi no século VIII, IX, depois de Cristo, começaram-se a escrever muitos manuscritos do Novo Testamento em letra minúscula, e quem conta um conto aumenta um ponto, e a diferença entre os manuscritos em letras maiúsculas mais antigos e os mais recentes em letra minúscula é que os mais antigos têm menos palavras. Não é que faltem palavras, afim, fundamentais no Codex Vaticanus, mas os manuscritos mais tardios são mais palavrosos. E, portanto, aquilo que se aceita na crítica textual do Novo Testamento é que é mais verosímil que escribas acrescentassem palavras do que cortassem palavras, tratando-se da escritura sagrada. Portanto, uma frase de João, por exemplo, no Codex Vaticanus, tem, por exemplo, menos 2 palavras do que tem no manuscrito 1000 anos depois. É mais fidedigna a ideia de que a frase com menos 2 palavras é mais original do que a frase com mais 2 palavras. O que aconteceu também ao longo da história da transmissão do texto é que os evangelhos foram sendo harmonizados, foram sendo tornados mais parecidos uns com os outros. Por exemplo, há aquela célebre passagem no Evangelho de João em que Cristo está na cruz e é trespassado por uma lança. Pensa-se que quando essa passagem aparece nos outros evangelhos, é uma transposição do Evangelho de João para os outros. Ou seja, o escriba pensou, mas falta esta parte em que ele é trespassado pela lança, embora essa passagem só ocorra no Evangelho de João, que é um evangelho que tem muitas coisas que só parecem ir. Portanto, há muitas maneiras de abordar Aliás, o texto grego. quadro, não é um quadro final, onde tu assinalas os episódios que existem num evangelho e no outro. Sim. O que significa, Frederico, que a tua leitura dos evangelhos não é uma coisa recente, é uma aventura que já começou há muito tempo. Sim, é verdade, sim. Isto é Como é que isso nasceu? é uma etapa. Isto é uma etapa, porque estes são textos que eu considero textos para a vida inteira, e são textos que me começaram a interessar quando eu era criança, também muito graças aos meus pais, sobretudo à minha mãe. Depois, quando eu era adolescente, comecei a interessar-me mais por estes textos. Houve um livro que eu li quando eu era adolescente, de um autor chamado Lanza del Vasto, que era uma pessoa muito influente na história da minha vida, da minha família. Foi um pensador ecuménico, portanto, embora ele fosse católico, ele escreveu muitos livros que tentaram conciliar todas as religiões, e pensando que todas as religiões têm uma centelha de verdade, seja cristianismo, budismo, hinduísmo. Portanto, foi um homem que me influenciou muito. Ele já era muito idoso quando eu o conheci, e ele escreveu um livro chamado Comentário ao Evangelho. O título do livro é que ainda agora está editado em francês. E esse livro foi um livro que me abriu completamente os olhos
quando eu era adolescente. Hoje em dia, quando eu leio, releio esse livro, já fico, como acontece muitas vezes, quando nós voltamos a coisas que nós conhecíamos em novos, já há muitas coisas em que eu me apetece criticar aquele que foi o meu grande ídolo quando eu era adolescente, mas isso faz parte também da evolução da vida. Mas já na adolescência, isso era uma coisa para mim fundamental. Quando optei por estudar estudos clássicos, passei na Feira do Livro no verão de 1984 e havia um stand de literatura católica onde eu encontrei a minha primeira edição dos Evangelhos, que é a dita edição crítica de Nestlé Aland. Nessa altura estava na edição número 27, agora já vai na edição número 28, e comprei aquele livro que só tinha grego sem ser capaz de ler uma única palavra. Mas eu pensei, eu vou comprar isto porque isto é uma coisa que eu depois um dia quero ler. Eu basicamente vou aprender grego para conseguir ler isto na língua original. E estava sempre à espera do dia em que conseguisse abrir aquele livro que só tinha o texto do Novo Testamento em grego e ler aquilo como se fosse o diário de notícias, não é? Em português. Mas isso levou algum tempo, levou mais tempo do que eu estava à espera. Portanto, levou muitos anos. Mas a minha maior alegria ainda hoje é ler e reler passagens dos Evangelhos. Para esta nova edição eu refiz muitos dos comentários que estavam na outra edição, porque tive também de adaptar um pouco os comentários, as ideias ao texto do Codex Vaticanus e tentar focar um bocadinho este texto de acordo com a forma como ele era lido pelos cristãos no tempo de Constantino, que deve ter sido o imperador que mandou fazer aqueles manuscritos, que é um momento de charneira entre o momento em que o cristianismo é uma religião proibida. Para muitas pessoas é talvez dos períodos mais interessantes do cristianismo, o século I, II, III, até meados do século IV, em que os cristãos vão aumentando cada vez mais, não é, o seu número, num contexto em que são castigados com pena de morte por serem cristãos. Portanto, eu acho isso fascinante, acho isso que que representa uma dedicação, uma crença, não é, que é impressionante. E a partir do momento em que Constantino despenaliza o cristianismo, portanto, começa uma nova fase, claro, em que as pessoas já podem ser cristãs sem recearem a pena de morte, mas depois aparecem muitas outras coisas que já não são tão fascinantes. E a língua era o grego. Sim, a língua continuou a ser o grego. O próprio imperador Constantino falava muito bem grego e há um momento muito célebre em que ele, no Concílio de Niceia, faz um discurso em grego. No século I depois de Cristo, não é? Portanto, no século em que Jesus viveu, o grego era a língua internacional do Império Romano, sobretudo da parte oriental do Império Romano. Isso é um aspecto da história de toda aquela zona que muitas pessoas não conhecem ou não querem ver porque têm uma ideia romântica de Jesus que nasce num meio que é igual ao de Moisés, não é? 1200 anos antes, que é igual ao de David e Salomão, quer dizer, 1000 anos antes, que é igual ao de Ezequiel, 500 anos antes. Mas o meio em que Jesus nasce não é esse meio. É um meio já profundamente helenizado. É um meio em que já desde o século III a.C. toda aquela zona estava cheia de falantes do grego, tinha sido dominado Falava grego ou percebia grego, mas falava... Isso nós não podemos saber, mas eu penso que os evangelhos partem do princípio, portanto, o pressuposto é que ele entendia grego e falava em grego. Acho que isso é o pressuposto. Claro que a pessoa real, Jesus Cristo, enfim, eu acho que ele vivendo onde ele vivia, portanto, uma pessoa que vem de Nazaré, que está perto de uma das cidades da chamada Decápole, que são as 10 cidades gregas que havia naquela zona. Uma delas é Séforis, que está a uma distância de Nazaré, que é o terreiro do Paço do Marquês de Pombal. Portanto, eu não acredito que um jovem que vive a essa distância de uma grande cidade grega, onde há um teatro grego, onde há toda a cultura grega, que não se aventurasse desde o Marquês de Pombal até o terreiro do Paço para ver porque Nazaré era uma aldeia mínima, não é? E, portanto, certamente José, carpinteiro, pai de Jesus, a maior parte dos seus clientes eram clientes dessa cidade grega também. E o facto de Jesus utilizar tantas vezes
nos Evangelhos a palavra hipócrita, cá está, que é uma palavra que só existe no contexto grego. Não pode ser a tradução de nenhuma palavra, nem hebraica, nem aramaica. E outra coisa que me chama muita atenção é o facto de se falar permanentemente na palavra sinagoga. Ele vai para a sinagoga pregar, vai para a sinagoga falar. Sinagoga é, não só a palavra é grega, não é? Synagogue, sinagoga não é uma palavra nem hebraica nem aramaica, é grega. E é uma palavra que já de si mostra essa fase em que o povo judeu estava no século I depois de Cristo, que era uma fase já profundamente helenizada, já desde o século III, porque o Antigo Testamento foi traduzido para grego no século III para leitores judeus, porque eles queriam ler Porque já em grego. já Sim, falavam porque já era a grego. cultura deles, porque os judeus sempre tiveram esse talento para, quando foram para a Alemanha, falavam alemão perfeitamente, quando foram para os Estados Unidos, tornaram-se americanos. Sigmund Freud, Gustav Mahler, não é? São judeus que são completamente dentro da cultura alemã, tal como estes judeus desta época, Filon de Alexandria e outros todos, e eram completamente helenizados. Eles tinham a sua cultura judaica, mas, quer dizer, achavam que, por amor de Deus, claro que eu vou falar a língua de cultura que toda a gente fala, para ler também os grandes autores que toda a gente lê. Portanto, Jesus é-nos apresentado permanentemente nos Evangelhos como alguém cuja inteligência, doutrina, sabedoria, conhecimento da Escritura surpreende as pessoas todas à sua volta. Então, como é que essa pessoa não era culto na língua que era a língua da cultura da época, não é? Como é que ele espantava os doutores, aliás, nos Evangelhos Apócrifos, que também publicámos há uns anos, há enfim, uma cena deliciosa em que o menino Jesus vai para a escola e, claro que na escola de Nazaré, qual é a língua em que se aprende as letras? Grego. Portanto, não passa pela cabeça do evangelista que na escola de Nazaré se ensinasse em outra língua que não fosse grego. E o menino Jesus começa então por aprender a letra alfa, que é a primeira letra do alfabeto, mas começa logo a mandar vir com o professor a dizer, mas como é que o senhor vai ensinar a letra alfa se ainda não sabe uma letra ômega, uma coisa, pronto, tudo coisas simbólicas, mas o professor lá da escola de Nazaré fica com os cabelos em pé, com o menino Jesus, que sabe muito mais grego, sabe tudo sobre o alfabeto, portanto, para as pessoas dessa época, e esse texto deve ser do século II, era óbvio para essas pessoas que Jesus era falante do grego. Agora, esse problema traz também consigo um outro problema, que é de tentarmos perceber se os evangelhos transmitem as palavras exatas na língua exata que Jesus falou. E há uma tendência de estudiosos que tenta apresentar argumentos a dizer que sim, portanto, isto são mesmo as palavras exatas em grego, e o argumento é que Deus não quereria que nós lêssemos as palavras sagradas de Jesus, seu filho, numa tradução. Portanto, esse argumento para mim é o que não é válido, não é? Porque isso, enfim, não podemos saber enfim, o que Deus quis ou não quis. O que nós sabemos é que os textos que nos chegaram são em grego. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas às vezes têm pequenas palavras em aramaico que dão a entender que de vez em quando ele dizia palavras em aramaico, como nós também às vezes dizemos palavras em francês, ou pelo menos as pessoas da minha geração diziam muitas palavras em francês no meio das palavras em português. Hoje em dia é inglês, não é? Toda a gente diz, não é? Portanto, é uma grande, grande questão, mas eu penso que não, o que está errado para mim é pensar que o texto grego é uma tradução de um outro texto. Isso não tem fundamentação, e o texto grego que nós temos do Novo Testamento é o texto original, é em grego. Portanto, Há uma tens mencionado os evangelhos no plural, ah, e eu recordo-me que, enfim, no ponto de quando nós falamos com um padre, quando falamos com um pastor, eles mencionam o evangelho. sim. Tu falas sempre dos evangelhos. Sim. E, queres explicar porque é que optas sempre por os evangelhos? Eu acho que se eu fosse padre ou pastor ou assim, acho que eu teria o direito de dizer o Evangelho, porque estava a partir do princípio
de que, enfim, poderia falar sobre a teologia que a teologia cristã entendeu tirar destes textos. Mas uma pessoa que estuda estes textos do ponto de vista mais académico, universitário, como textos da literatura grega, como textos da história da cultura, acho que tem a obrigação de dizer os Evangelhos, porque são 4 textos, no caso do Novo Testamento, e são 4 textos muito diferentes. Mesmo que Mateus, Marcos e Lucas sejam os mais parecidos, não é? Mas mesmo assim são bastante diferentes entre si. E uma das coisas mais interessantes é percebermos e apreciarmos as diferenças entre esses evangelhos. E não esquecer que há também os apócrifos, Sim. que não foram incluídos no Novo Testamento. Portanto, é preciso perceber que há muitos evangelhos diferentes, há estes 4 que são canónicos, e dizer os evangelhos, como é normal em contexto não eclesiástico, mas mais académico, universitário, é dar a cada um deles a sua individualidade e perceber que há coisas que nós lemos num Foram deles. escritas por alguém. Sim, foram Então, escritas por alguém num contexto especial. Se esse alguém conhecia o texto dos seus colegas, são questões já mais controversas. Se Marcos conhecia Mateus, se Lucas conhecia Sim, Marcos, sim. se João conhecia todos, Ah, ou ao ah, contrário. Isso é uma grande complicação. Mas, de qualquer modo, então, como é que caracterizarias cada um desses livros? Eu caracterizaria cada um deles, se começarmos pelo primeiro de todos, que é o primeiro de todos que nós encontramos nas nossas edições, e em todos os manuscritos, isso é uma coisa muito curiosa, em todos os manuscritos gregos que contêm mais de um evangelho, portanto, desde o século IV até ao final da Idade Média, o Evangelho de Mateus é o primeiro em todos. Isso é que é curioso. Embora os estudiosos atuais não considerem que seja o primeiro evangelho. Muitos deles já não consideram isso. Há desde o século XIX que há essa teoria de que Mateus não foi o primeiro evangelista, mas que se inspirou em Marcos. De qualquer forma, Mateus é um evangelho que é muito longo, não é? É o mais longo em termos de número de capítulos, embora não seja tão longo quanto o de Lucas, tem 24 capítulos, mas é o mais longo dos 4. Mateus tem um número maior de capítulos, e é um evangelho que é curioso a vários níveis. Um deles é porque é um evangelho onde há coisas que nele aparecem que não aparecem nos outros. E um outro aspecto que é muito interessante, eu acho até fascinante no Evangelho de Mateus, é aquele dos 4 evangelhos que tenta conciliar mais a mensagem de Jesus com a vivência religiosa do povo judaico. Portanto, é o único evangelho em que Jesus diz: não vim para, enfim, para despromover a lei, não é? Portanto, não é isso que ele diz, mas enfim, eu vim para cumprir a lei. Ou seja, a lei de Moisés. É um evangelho em que Jesus parece dizer que todos os preceitos que estão no Antigo Testamento são para ser cumpridos pelos cristãos. É um evangelho que está escrito para não chocar leitores judaicos, para um leitor judaico ler e rever-se um bocadinho naquele Jesus, em todo aquele ambiente, embora, curiosamente, haja pelo menos uma coisa enfim, que faria parte de todos esses preceitos, que é a questão da circuncisão, que é um dos temas mais controversos do início do cristianismo, porque as cartas de São Paulo estão cheias desse tema, portanto, a palavra é uma palavra que aparece permanentemente em São Paulo, e nos Evangelhos parece ou que já se ultrapassou essa problemática, ou que quem escreveu o Evangelho de Mateus não quis pôr na boca de Jesus nada sobre esse tema, que era um tema, na altura, muito controverso. Mas é um evangelho que tem, a meu ver, uma beleza literária extraordinária, como tem todos eles, e tem aquela coisa... Tem medo de apresentar um Jesus, um Cristo fraturante? Fraturante, mas enfim, acaba por ser fraturante em algumas coisas que diz, não é? Em algumas coisas é fraturante. Há, por exemplo, aquela passagem em Mateus, que não aparece em mais nenhum evangelho, sobre os eunucos. Portanto, há pessoas que são eunucos por escolha e outros que são, portanto, que já nascem eunucos ou que são feitos eunucos ou que se tornam eunucos
por escolha, não é? O que é que isso quer dizer? Há passagens aí muito curiosas. Por outro lado, sendo o Evangelho que é mais escrito para agradar um leitor judaicos, é o único Evangelho em que Jesus diz a Pedro: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta passagem só aparece em Mateus, portanto é assim o mais católico, não é dos evangelhos, dos 4 evangelhos. É o mais judaico e o mais católico ao mesmo tempo. E quanto a Curiosamente, Mateus é esse, é o mais católico e o mais judaico. Quanto a Marcos? Marcos é um dos meus preferidos hoje em dia. Uma das coisas que eu adoro em Marcos é o facto de ser o único dos 4 evangelhos, para mim, consegue ser lido num só dia. Portanto, se nós, porque é o mais curto, se nós começarmos do princípio, portanto, e lermos num dia, é um evangelho que tem, assim, uma força avassaladora, porque começamos de manhã a ler e quando chegamos ao fim da tarde fizemos uma viagem belíssima. Nós temos muito do material que está em Mateus e em Lucas está em Marcos. Uma das teorias mais aceites relativamente à origem dos evangelhos é que Marcos foi o primeiro evangelista no qual Mateus e Lucas se inspiraram. Tem uma frase que não aparece dessa maneira em mais nenhum evangelho, tem que ver com o sábado judaico, que é no final do capítulo 2 de Marcos, quando Jesus diz o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, não é? Portanto, que se pensa que seria uma frase muito escandalosa para leitores judaicos da altura. É um evangelho com uma simplicidade incrível, é um evangelho com uma rapidez incrível, porque é uma das palavras que mais ocorre no evangelho de Marcos, é imediatamente, logo. Portanto, Jesus está sempre a fazer as coisas logo, imediatamente, portanto há uma repetição desses advérbios, utiliza muito o presente do indicativo, portanto, Jesus faz, Jesus diz, Jesus afirma, portanto, no presente, como se estivesse tudo a acontecer agora. É diferente, por exemplo, em Lucas, não é? Portanto, que é o mais elaborado destes 3, não é? Ditos sinópticos, portanto, Mateus, Marcos e Lucas. Em Lucas temos muito menos exemplos do presente histórico. Lucas conta muito mais a história de Jesus no passado. Jesus disse, Jesus fez e não Jesus diz, Jesus faz. Portanto, isso é muito típico de Marcos. Marcos tem a grande controvérsia do seu final, porque nos manuscritos mais antigos parece que acaba a meio o último capítulo de Marcos sem que haja uma confirmação da ressurreição de Jesus. Portanto, as mulheres vão ao túmulo, ficam espantadas por ver que ele já não está lá e depois ficam assustadas e não dizem nada, e parece que fica assim a meio, ao passo que os outros evangelhos acabam com aparições de Jesus ressuscitado aos discípulos. Portanto, há uma teoria segundo a qual alguém que se deu conta de que faltava nesse evangelho essa outra parte, que autores posteriores poderão ter completado esse evangelho, e há muitos manuscritos mais tardios, temos passagens que continuam a história, mas eu acho interessante ler como está no Codex Vaticanus, em que acaba, portanto, tinham medo, pois, não é? Portanto, pois é a última palavra do Evangelho de Marcos. É uma questão curiosa. Depois temos João. Não? Temos João, não é? Que João é assim o grande evangelho dos filósofos, o evangelho dos teólogos e dos poetas, porque, embora tenha escrito em prosa, João foi um grande poeta. Portanto, esse é um texto absolutamente encantador. O estilo é muito diferente do estilo dos outros 3. Os outros 3 são mais uniformes. O estilo de João é um estilo mais luminoso, mais claro. É um texto que tem um vocabulário muito próprio, tem muitas palavras que têm a ver com luz e com escuridão. É o evangelho do amor, porque é o evangelho onde aparece mais vezes a palavra amor, e é o evangelho também em que aparece mais vezes a palavra judeus. Portanto, isso é uma grande diferença, é um grande salto
há dezenas de ocorrências Há da uma palavra questão judeus. judaica, digamos que há uma animosidade no Evangelho. Pois, isso é uma questão que tem sido muito debatida e é uma questão, de facto, que eu acho que é problemática e é uma questão que não devíamos silenciar, porque tanto em Marcos como em Lucas como em Mateus, Jesus está sempre em oposição às ideias dos fariseus, não é? Os escribas e os fariseus são descritos como sendo os opositores de Jesus. Portanto, é como se fosse uma elite judaica que está incomodada com a mensagem de Jesus. No caso do Evangelho de João, já não se trata tanto de fariseus e escribas, portanto, dentro do judaísmo, uma classe muito precisa, mas de judeus, de um modo geral, judaioi. Então, há uma teoria que diz que, quando ele diz judaioi, não está a dizer os judeus, o povo judeu, está a dizer os habitantes da Judeia, e não os habitantes da Galileia, que era a zona de onde Jesus vinha. E, portanto, em inglês, por exemplo, é possível fazer uma tradução do Evangelho de João em que Judaioi, que nós traduzimos por judeus, aparece como Judeans e não Jews, porque Jews terá o problema de pôr sempre os Jews em rota de colisão com Jesus, e quando se diz os apóstolos não saíram de casa porque estavam com medo dos Jews, não é? Portanto, pode ter uma conotação anti-judaica, uma conotação antissemita, uma conotação, enfim, de ódio contra o povo judeu. O problema é que em português a nossa palavra judeu já é o aportuguesamento da palavra judaios ou judaios do latim. Não temos essa saída em português. Portanto, e se calhar essa saída é uma saída que não é historicamente muito válida, porque nós temos de compreender o contexto em que os evangelhos nasceram, em que o cristianismo nasceu, um contexto em que, portanto, o cristianismo nasce no seio do judaísmo e depois vai se afastando cada vez mais e entra de facto em rota de colisão. E na primeira fase do judaísmo os judeus estavam na mão de cima, digamos assim. Portanto, o povo judaico, relativamente a esta nova seita, tinha mais poder que os romanos lhe davam e houve um ressentimento, um ódio contra esse poder que os judeus tinham, não é, na altura, que ficou essa marca nos evangelhos. A partir do século II, com Adriano e todas as maldades que ele faz ao povo judeu, e depois a partir do século IV, a bota vai para o outro pé, como se diz em inglês, e portanto agora são os cristãos que estão na mão de cima e podem como que castigar os judeus por essas imaginadas maldades que lhes tinham sido feitas, ou reais ou imaginadas, não sei. Mas o que é facto é que nós entramos no século IV, o comentário mais antigo que nós temos aos Evangelhos, que é uma coisa que foi descoberta há pouco tempo e que foi publicada também há pouco tempo, é um comentário em latim de um bispo de Aquileia, no norte de Itália, que eu li com muito interesse. É um comentário terrível do ponto de vista do sentimento anti-judaico, porque todo esse comentário é só interpretar os 4 evangelhos como ódio contra os judeus. Portanto, tudo o que está, mesmo as coisas mais inocentes, não é? A mãe de Pedro estava doente. E diz esse comentador do século IV, pois, porque isso é uma maneira de mostrar que os judeus são todos doentes. Portanto, salta para essa conclusão. Portanto, a sinagoga é o lugar do diabo, todo esse tipo de coisa. Portanto, nós vemos que a primeira coisa que se escreveu sobre os evangelhos já é nessa atitude terrivelmente anti-judaica. E nos evangelhos apócrifos, isso também é, infelizmente, uma marca, em alguns deles, é uma marca muito forte das narrações da paixão de Cristo, de carregarem de forma ultra exagerada em toda a responsabilidade, não é, com muitas aspas, do povo judaico naquela situação,
quando historicamente nenhum judeu podia condenar Cristo a ser crucificado. A crucificação é um castigo romano, só as autoridades romanas podiam fazer isso, mas os evangelhos apócrifos já põem como natural que foram os judeus que crucificaram Jesus, quando isso não é historicamente real. Mencionaste agora justamente os apócrifos, já tínhamos falado deles há pouco. Nós publicaste primeiro essa edição bilingue, aliás, em português, latim e grego, porque há textos em latim, textos em grego. Que relação é que existem entre os evangelhos apócrifos e os canónicos? É uma relação muito interessante. Eu acho que se complementam de uma forma, enfim, fascinante, a meu ver. Eu diria que, à exceção talvez do Evangelho de Tomé, que é aquele que tem os ditos de Jesus, é o Evangelho, são com palavras que Jesus teria dito, todos os outros são posteriores aos 4 canónicos. Eu acho que todos os outros foram escritos por pessoas que tinham lido estes 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e quiseram inspirar-se na linguagem, nos temas destes evangelistas canónicos para escreverem sobre coisas que não estão nestes evangelhos. Por exemplo, a infância de Jesus. Isso é um tema que fascinou muita gente, a infância de Jesus, a própria infância de Maria, o nascimento de Maria, portanto são coisas que não estão nos evangelhos canónicos. Quiseram completar a história. E outro aspecto onde eles quiseram muito completar a história, é uma categoria própria de evangelhos apócrifos, são os evangelhos sobre a paixão de Jesus, como eu disse há bocadinho, onde carregam de forma completamente exagerada a culpa do povo judeu na morte de Jesus. Mas depois há aqueles que foram proibidos pela Igreja, estes foram, tolerados pela Igreja, mas aqueles que foram proibidos são aqueles mais de teor mais gnóstico, de seitas que não eram portanto, o cristianismo oficial, e esses são muito interessantes a meu ver, como por exemplo o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Pedro, que são evangelhos que dão, por exemplo, à mulher um lugar que ela não tem no Novo Testamento nem nos evangelhos canónicos. Nós nos evangelhos canónicos nunca encontramos a palavra discípula, não é? Mas nos evangelhos apócrifos encontramos a ideia de que uma mulher pode ser discípula de direito próprio de Jesus. E se temos de ir aos apócrifos para encontrarmos isso. Isso é engraçado porque é como se os evangelhos apócrifos fossem uma espécie de face oculta destes. Sim, sim. Bem, no caso do Evangelho de Maria Madalena, claramente, é o Evangelho em que Jesus não confiou a sua doutrina a Pedro, mas a Maria Madalena. E a parte que nos chegou desse Evangelho, felizmente, encena portanto, uma situação em que Pedro, André, Maria Madalena estão juntos já depois da morte de Jesus, e Pedro está muito ressentido e muito magoado, não é? Porque é que ele confiou a doutrina a uma mulher e não a mim, não é? É claro que quem escreveu esse Evangelho queria mandar um recado para, enfim, os cristãos mais oficiais que acreditavam que eram os seguidores de Pedro, e esses seriam, em alternativa, os seguidores de Maria Madalena. Portanto, há uma questão que nos colocamos quase sempre quando na organização da Bíblia defrontamos estes 4 evangelhos com tudo o resto do Novo Testamento, as cartas, São Paulo, os Atos. E se o cristianismo fosse só os 4 evangelhos, teria sido muito diferente? Eu acho que teria sido muito diferente. Acho que se a Bíblia fosse só os 4 evangelhos, isto é também uma proposta de leitura, não é? Leiam os 4 evangelhos e deem sobretudo importância a estes 4 textos, porque o Novo Testamento contém 27 livros, não é? São 27 livros, tirando os Atos dos Apóstolos, os outros são livros mais curtos do que os 4 evangelhos. Quando nós lemos uma edição do Novo Testamento, abrimos a primeira página e começamos a ler o Evangelho de Mateus. Mas isso dá-nos uma imagem um bocadinho distorcida da história daqueles textos, porque o texto mais antigo do Novo Testamento é uma carta de Paulo, é a primeira carta
aos Tessalonicenses. Se nós começássemos a ler o Novo Testamento pela ordem da escrita dos textos, teríamos de começar com São Paulo. E com São Paulo encontramos um cristianismo que já existe e um cristianismo cheio de controvérsias e cheio de raivas uns contra os outros. As cartas de São Paulo são em grande Começa o parte... fraccionismo Não é só cristão. faccionismo, são basicamente descomposturas que eles chamam. Carta aos Tessalonicenses, carta aos Coríntios, carta aos Romanos. Basicamente são descompostura aos Coríntios. Portanto, é ele a escrever a estes cristãos, a dizer: vocês têm de ter cuidado, vocês têm se portado muito mal, vocês não estão a seguir, vocês estão a dar ouvidos a outras pessoas além de mim. É o que ele diz. Vocês só podem ouvir o que eu tenho para dizer e não os outros. E, portanto, já estamos a encontrar um cristianismo que é, no seu início, já cheio de facções e de controvérsias. Quando nós lemos os 4 Evangelhos, ainda estamos no estado da inocência, porque estamos a ler sobre a vida de Jesus. Portanto, o cristianismo começa quando o Evangelho acaba, não é? Portanto, começa depois de Jesus ter ressuscitado, em alguns do Evangelho, por exemplo, Lucas e Mateus, de subir ao céu. É aí que começa a história do cristianismo. E, portanto, é interessante lermos estes relatos daquilo que foi a vida da pessoa que inspirou a religião. Quando começamos a ver o que é que aconteceu com essa religião, já com Paulo, começamos a ver as pessoas todas à estalada umas contra as outras e já ficamos assim, pronto, será que o cristianismo é indissociável destas seitas que não encontram uma linguagem comum? Nós hoje em dia ainda vemos isso, não é? Portanto, basta ver que na Rússia e na Ucrânia há cristãos que se odeiam uns aos outros, porque acham que são os cristãos errados, não é? Os cristãos da Ucrânia, da Igreja da Ucrânia, acham que os da Igreja da Rússia são os cristãos errados e vice-versa. Vamos à Irlanda do Norte, ai de quem, na aldeia errada, falar da versão errada de cristianismo, não é? Portanto, é o fim do mundo. Portanto, isso ainda acontece. E perguntamos porque é que isso começou logo assim, já na primeira geração de cristãos, porque Paulo não conheceu pessoalmente Jesus Cristo, mas conheceu pessoalmente pessoas que tinham conhecido Jesus, como Pedro, como Tiago. Ele é da primeira geração. E ele já nos mostra um cristianismo dividido entre pessoas que se desentendem. Portanto, a magia, o encanto dos 4 Evangelhos é lermos o que poderia ser, não é? Antes de tudo isso ter acontecido. Estamos só com a mensagem de um homem que veio transmitir a mensagem da paz e do amor. Aliás, aqui nós escolhemos para estar na contracapa, portanto, a citação que escolhemos para a contracapa. Portanto, a síntese dos 4 Evangelhos é esta citação de João: dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, tal como eu vos amei, para que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto se reconhecerão todos que sois meus discípulos, se amor tiverdes entre vós. Portanto, isto é um recado para os russos e para os ucranianos e para os irlandeses, não é? Nisto se reconhecerão todos que sois meus discípulos, se amor tiverdes entre vós. Portanto, se não tiverdes amor entre vós, não sois meus discípulos. Não adianta chamar cristãos a pessoas que, portanto, hostilizam outros cristãos. Têm de encontrar uma maneira de se comunicarem, de se entenderem, de se aceitarem, porque está escrito, está na Bíblia, não fui eu que inventei, está na Bíblia, portanto é Mas o verdade. segredo, já sabem, é ler só os 4 Evangelhos, esta edição, porque tem grego e tudo isso. Eu vou passar a palavra a todos vós. Naturalmente há questões que queiram colocar ao Frederico Lourenço, mas vou aproveitar esta oportunidade e, portanto, em público, fazer uma pergunta terrível, ou melhor, duas até. Tu publicaste, e foi na altura da pandemia, o Latim do Zero. Sim. E a nova gramática do latim. São dois. Não havia uma nova gramática do latim já há décadas, e não havia uma gramática do latim há décadas, e portanto foi uma grande novidade para todos nós. E
essa é a primeira pergunta, que é saber se seria possível fazer isso no grego. Depois de um latino do zero, um grego do zero, Sim, e isso. quem sabe uma gramática do grego, e finalmente, retomando uma das questões colocadas por aquele nosso Aquele amigo nosso leitor há leitor, bocadinho, sim, quando é que temos agora o novo volume sim, da Bíblia? sim. Falta o segundo tomo Segundo do tomo quinto do volume. quinto volume E o e o sexto, sexto tomo, tem o Pentateuco, sim. o sexto volume. Sim, sexto volume, sim. Sim, portanto, Está ali a Teresa Gomes, que é sim, que quem, está a ouvir quem com muita, imprime, está a ouvir com muita escolhe o atenção. papel, Está a ouvir com muita atenção aquilo que eu vou quem dizer. encomenda a Sim. tinta, tudo isso. Sim, sim. Sim. Então, respondendo à última pergunta, em primeiro lugar, a primeira pergunta tem uma resposta muito simples, grego do zero, sim, claro, agora não sei exatamente quando, mas é óbvio para mim que, tendo feito esta edição dos 4 evangelhos com o texto grego, agora a minha próxima missão é ensinar grego às pessoas para elas conseguirem, desde o zero, chegar ao Novo Testamento, de uma forma que seja pedagogicamente acessível e deixando fora tudo aquilo que for, enfim, muito difícil e que não seja relevante para ler o Novo Testamento e concretamente os 4 evangelhos. Mas é uma coisa que eu gostaria de fazer, e até porque eu penso que em termos universitários é importante. Por exemplo, nós em Coimbra, os nossos primeiros 3 níveis de grego têm como objetivo chegar ao final do terceiro nível, do terceiro semestre, e dos alunos serem capazes já de ler passagens do Novo Testamento em grego. E, portanto, a partir do nível 4 já começam a ler Platão, tragédia grega, o nível 5 é Homero, e o nível 6 já são, pronto, autores um pouco mais difíceis, mas o nível 3 já pressupõe, e pensar qual é o percurso necessário desde o zero, começando com o alfabeto até ao Novo Testamento, é uma coisa que me tem interessado muito e enfim, estou a trabalhar nisso, mas vamos ver quando é que isso sai. Relativamente à outra pergunta, bem, como sabes, o primeiro volume da Bíblia saiu há 8 anos, não é? Como tu explicaste isso, e nestes 8 anos, aliás, quando este senhor, este leitor, mostrou o seu papel com a lista dos volumes que já saíram, eu confesso que fiquei, pronto, caiu a ficha de, em 8 anos, já saíram muitos volumes, praticamente 90% do projeto está feito. E de facto há Sem pessoas... contar que pelo meio Sim, veio a poesia do Horácio, sim, sim, sim. veio... Sim, é claro que eu podia estar 24 horas por dia a traduzir a Bíblia, mas então ia para um manicômio, e isso também não dá, não, enfim, portanto não posso esticar a corda. Poderíamos É falar sobre algumas ocorrências. algumas ocorrências, desde idas às urgências do Hospital de Coimbra, etc. Portanto, sim, temos de ter aí algum cuidado. Porque a Bíblia é um trabalho extenuante. Não é só um trabalho extenuante pela extensão, é um trabalho extenuante pelo processo de compreensão que é necessário para pôr aqueles textos em português. E há textos que não me conseguem deixar indiferente. Há textos há livros da Bíblia, houve momentos de trabalho em que eu passei semanas em que tinha uma dificuldade enorme em dormir, porque são coisas que mexem tanto connosco, que nos questionam sobre tudo o que é a vida à nossa volta, qual é a relação do ser humano com Deus, qual é a razão enfim, de todos os problemas do mundo à nossa volta. São questões que são colocadas de uma forma muito, muito crua, às vezes, na Bíblia, e para mim tem sido necessário fazer também as outras coisas que eu quero fazer, porque se acontecer o caso de eu terminar o último volume da Bíblia e, em vez de ir para as urgências do Hospital de Coimbra, ir para o cemitério de Coimbra, pelo menos quando isso acontecer eu já fiz as outras coisas todas que eu queria também fazer, que é o caso da poesia de Horácio, enfim, de todas as outras coisas que eu tenho feito também por grande, grande paixão. Portanto, relativamente a estes 8 anos, há pessoas que me dizem que eu estou a ser muito lento a traduzir a Bíblia. E há outras pessoas que me dizem que eu estou a ser velocíssimo, estou a fazer isto numa velocidade estonteante. Portanto, para uns enfim, estão zangados porque eu sou um pastelão, nunca mais despacho, e para outros não conseguem entender como é que eu consigo tão depressa fazer tanta coisa. Portanto, eu tenho de encontrar o meu próprio ritmo,
e tenho que contar o meu próprio momento. E o que acontece em relação a estes 2 volumes que faltam é que eu tenho partes substanciais feitas de ambos os volumes, porque como é uma coisa que eu faço muitas vezes, eu começo pelo fim das coisas. Por exemplo, o Pentateuco, o trabalho que eu já tenho mais adiantado é Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco. Tenho muito trabalho adiantado o livro de Êxodo, que é um livro também gigantesco. Eu gosto sempre de começar pelo mais difícil, que foi o que eu fiz com Horácio. Comecei com a arte poética, com os textos mais difíceis das sátiras. Portanto, tem bastante trabalho adiantado do 6º volume, mas claro, depois tem de fazer as outras partes que ainda faltam. Do 2º tomo do 5º volume, tem bastante trabalho adiantado nos livros agradáveis. Portanto, os livros de Esther, Judite, alguns dos Macabeus, Tobit. Há assim uns livros que são encantadores e que eu gosto muito que vão estar nesse livro. Agora, depois, há outros que são mais... enfim, que eu vou ter de ter mais coragem para fazer, que é o caso das crónicas, que são livros... Foi o primeiro tomo do 5º volume. Sim, Já... pois, porque o caso das crónicas repete muito do material que está no primeiro tomo do 5º volume, que é a chamada história deuteronomística, mas com outras palavras, de outra forma, com outras informações. E isso toda a gente, acho que não há nenhum biblista que não diga que os livros mais maçadores da Bíblia são esses 2 livros de crónicas. Não estou a tentar deixar isso para quando já tiver outras coisas mais adiantadas, porque sei que é uma coisa que me vai desgastar muito. Mas, como eu digo, não é? A minha esperança é de não acabar a Bíblia e de ir logo para o cemitério, mas de ainda ter oportunidade. Projetos, Sim, temos imensos projetos. Mas de qualquer modo a Teresa não ficou esclarecida. Não ficou, mas ficou a saber que já há muita coisa adiantada de ambos os volumes. Portanto, volume 6 e tomo 2 do volume 5. Agora vamos ver qual é que chega à meta primeiro dos 2. Frederico, muito obrigado. Obrigado. Por tudo isto. Eu queria, de qualquer modo, deixar em aberto a possibilidade de... não sei se alguém quer colocar alguma questão ou... Sim. Estás aqui? Boa noite, primeiro um admirador seu. Já agora um agnóstico apaixonado do tema, tem que ter sido na dessa. É puta que o até aqui fez 8 bíblias. Muito obrigado. Já agora convinha que estivesse ligado. Já está? Já. A pergunta que eu gostava de fazer é: tudo isto são traduções de livros que a Bíblia Apócrifa, o Códigos Vaticanos, é escrito 353 séculos e meio depois da morte de Jesus Cristo. É uma coisa que hoje em dia alguém escrever pela primeira vez sobre a Guerra da Restauração, para termos uma ideia, e que nunca ninguém tivesse escrito antes, e que não existe nenhum escrito completo antes. Portanto, na certeza que ao longo de muitos e muitos anos que leva de estudar todas as versões, todos os relatos que existem sobre o tema, que é o nascimento do cristianismo, a vida de Jesus, qual é o seu feeling, usando a palavra muito pouco latina, qual é o seu feeling sobre a historicidade do que se passou versus ser uma invenção criada ao longo do tempo? O tema da historicidade. Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Deixa-me só dizer que o Códex Vaticanus do século IV não representa a época em que os textos foram escritos. Nós sabemos que eles foram escritos antes porque temos fragmentos de papiros que a datação, enfim, que hoje em dia se faz de forma muito tecnológica, consegue, enfim, decidir que esses fragmentos de papiros, o mais antigo de todos é um fragmento de papiro do Evangelho de João, que está numa biblioteca em Manchester, Inglaterra. Talvez o Ruben Amorim um dia queira ir lá consultar, tirar uma fotografia para me mandar, não é? Lá em Manchester. E para ver como as coisas são diferentes, no século XIX pensava-se que esse fragmento era do século III, depois de Cristo. Não havia os meios técnicos para analisar. E no século XX descobriu-se que é do início do século II. Então, os textos foram escritos, o que nós não temos ainda
Pode ser que isso ainda seja encontrado. Não temos ainda papiros completos, só fragmentos de papiros com os textos. Mas a questão que está a dizer é que, de facto, os textos completos são do século IV. Portanto, é como está a dizer, é uma distância relativamente à restauração do tempo de Dom João IV, não é? Em Portugal. Quanto à historicidade, nós não temos nenhuma garantia da historicidade enfim, dos eventos da vida de Jesus que são narrados nos Evangelhos. Em relação a isso, há duas atitudes contrastantes e exageradas. Há a atitude, talvez, da fé de pessoas assim mais extremistas da sua fé, quer dizer que é tudo absolutamente, literalmente verdade e histórico e tudo aconteceu exatamente dessa forma. Há depois a outra atitude extrema, quer dizer que é tudo uma invenção, nunca existiu ninguém chamado Jesus Cristo, isso é um mito, isso é uma coisa que não tem pés nem cabeça. Portanto, eu penso que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, embora eu conheça a bibliografia dos dois quadrantes, e houve uma altura em que eu me interessei por perceber os argumentos das pessoas que alegam que Jesus Cristo nunca existiu. Achei que era importante eu ler, pelo menos, alguns das teorias mais importantes para me informar também. E devo dizer que não me convenceram, da mesma maneira que não me convencem sei lá, os livros do falecido Papa Bento XVI, em que ele alega que tudo exatamente que está nos Evangelhos é a historicidade total. Nós não temos maneira de saber isso. Agora, é muito provável que um homem que tenha ofendido as autoridades em Jerusalém, no tempo romano, tenha sido crucificado, condenado à morte. Isso, em termos de historicidade, é a coisa mais verosímil que pode acontecer. Se ele foi crucificado porque as autoridades judaicas embirraram com ele, que é aquilo que nós lemos nos Evangelhos, ou se foram de facto os romanos que acharam que esta pessoa está a ser demasiado incómoda e temos de o eliminar do mapa, que é o mais provável. Portanto, claro que a condenação à morte por crucificação era uma coisa que nenhum cidadão romano estava sujeito, e normalmente eram pessoas de classes muito desfavorecidas que tinham esse castigo. Mas enfim, basta ler o Antigo Testamento, não é? Os Macabeus, que vão aparecer no tomo 2 do volume 5, para ver que as crucificações eram uma coisa que aconteciam em massa em Jerusalém e em todo o mundo romano, infelizmente. Portanto, essa parte, essa historicidade, penso que é praticamente verosímil. Se ele transformou a água em vinho, isso eu não sei dizer se isso é uma coisa simbólica, se é uma coisa que aconteceu de facto. E eu vou aceitar que as pessoas que acreditam mesmo na religião cristã e que são cristãos mesmo convictos, eu vou aceitar e eu vou respeitar que essas pessoas acreditem que Jesus transformou verdadeiramente água em vinho e que isso não é um símbolo. E eu vou aceitar também que ele caminhou verdadeiramente sobre a água e que isso não é simbólico. Vou respeitar essa crença. Se me perguntar a mim, mas você, Frederico Lourenço, acredita que Jesus Cristo acreditou sobre a água? Ou seja, eu pessoalmente tenho alguma dificuldade em perceber como é que isso possa ser possível. Então, a mesma coisa relativamente ao milagre de transformar água em vinho. Agora, que ele tenha colocado as mãos numa pessoa doente e a pessoa doente se tenha sentido imediatamente melhor, isso já me parece mais verosímil, porque há imensos relatos de situações, não são todas as doenças, mas de doenças em que uma certa proximidade, um certo carinho, uma certa atenção tem quase o mesmo efeito de um medicamento. Portanto, o Jesus como pessoa que curava doenças já me parece talvez mais consentâneo com a realidade histórica. Isso acho que é possível. Eu, de qualquer modo, queria notar que quando o Frederico mencionou pela segunda vez transformar água em vinho, eu notei um sorriso na Lúcia Pinhimelo e da minha irmã, e portanto fiquei informado sobre os interesses delas. Sim. Não, Muito obrigado.
O vinho é uma coisa cristã, Não. está na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, que o vinho é uma coisa que faz bem à humanidade. Seremos canónicos nessa matéria. Boa tarde. Além de ser um brilhante académico nesta área que eu admiro, e eu sou das engenharias, portanto sou um ignorante, ainda tenho que um dia aprender no tal livro zero o tal grego e o latim, mas eu acho que para além disso tem esclarecido a população com os seus brilhantes livros sobre questões do cristianismo, pelo menos. E há um ponto, e eu tenho tentado acompanhar, há bocado falava-se do problema da veracidade, e eu tentei ler o Flávio Josefo para tentar verificar se historicamente Cristo existiu, enfim, todos aqueles factos. E agora a minha grande dúvida, e gostava muito do seu comentário, é sobre, com o aparecimento do Qumran e de todos estes novos textos, que impacto é que isso pode ter, sei lá, a médio prazo, no esclarecimento das questões dos evangelhos? Muito obrigado. Então, por Qumran, não é? Qumran, estamos a entender os chamados manuscritos do Mar Morto, portanto, que foram descobertos a seguir à Segunda Guerra Mundial. Foi assim um período extraordinário que mudou completamente o estudo do judaísmo e do cristianismo, porque na mesma década de 40, a seguir à Segunda Guerra Mundial, foi descoberto no Egito aquele manancial de textos apócrifos cristãos, entre os quais o Evangelho de Tomé e outros, e no Mar Morto foram descobertos os famosos manuscritos. Esses famosos manuscritos do Mar Morto, o teor desses manuscritos é judaico. Portanto, não há nenhum manuscrito cristão, não há nenhum manuscrito do Mar Morto que tenha um texto pertencente ao cristianismo. Não há nenhum fragmento de nenhum evangelho, nem canónico, nem apócrifo. São textos, muitos deles textos do Antigo Testamento, como Isaías, como outros textos proféticos, que curiosamente aparecem em muitos manuscritos do Mar Morto em hebraico, com uma forma muito parecida com a forma grega da Septuaginta. Portanto, a forma grega do Antigo Testamento tem essa questão que é para nós interessante, para a história do judaísmo e do cristianismo, que representa um estádio do Antigo Testamento que é anterior àquele que nós temos no mais antigo manuscrito hebraico, que é do século XI depois de Cristo. Eu sei que isto é tudo muito confuso, como é que o mais antigo manuscrito hebraico completo pode ser do século XI depois de Cristo e o mais antigo manuscrito grego ser tantos séculos antes, mas a verdade é essa. E esse texto grego, feito pelos... agora temos uma... Parece música egípcia, não é? Para ser em honra do facto dos textos terem sido descobertos uns no Egito e outros. Portanto, os manuscritos do Mar Morto são muito interessantes para a história do judaísmo contemporâneo de Jesus. Portanto, seitas de judeus que se interessavam muito por uma versão do judaísmo muito focada na purificação, no ascetismo, em viver fora da sociedade normal judaica. Portanto, esses são os textos que eles liam e escreviam e que... Portanto, acho que ilumina muito a história do judaísmo, ilumina muito o ambiente judaico em que Jesus viveu e pregou e, portanto, divulgou a sua mensagem, mas até agora não há nenhum texto que seja relevante especificamente para o cristianismo, contrariamente aos outros textos encontrados mais ou menos na mesma altura no Egito, os tais que têm esses escritos apócrifos, evangelhos, apocalipses, epístolas, portanto, tudo coisas que não existem no Novo Testamento, mas que foram encontrados enfim, Muito bem. Última pergunta, sim. Boa noite, sou Hermínio Araújo, sou padre católico, franciscano, e para dizer duas coisas essencialmente, para agradecer muito o seu trabalho, já há muito tempo que eu sigo as suas traduções, e quero dizer sobretudo duas coisas, em relação à tradução, porque
me tem dado a possibilidade de ler o texto o mais próximo possível, de facto, do original, ou seja, por outras palavras. Eu conheço a edição crítica e nós estudámos também um bocadinho a partir do grego, naturalmente, mas depois é evidente que tenho contacto com muitas traduções, não é? Mas a sua tradução, e é disso que eu gostava de falar, uma tradução de uma forma muito simples, sem doutrinamento, não é? Sem já uma camada teológica que por vezes, eu diria, nem, o meu momento herético da tarde, não é? Nem sempre, às vezes, nos ajuda a entender o texto verdadeiramente, o texto. Pode ser exatamente por isso. E tenho uma pergunta. Bom, em relação, por exemplo, a Qumran, eu julgo que os textos de Qumran ajudam-nos, por exemplo, a entender melhor João Batista, por exemplo. Porque terá sido uma comunidade religiosa, digamos assim, como já disse, não é? E, portanto, João Batista teria alguma ligação, provavelmente, exatamente com o Qumran. Portanto, dá para perceber Jesus por João Batista. Bom, mas a minha pergunta é, não sendo, e para mim o evangelho mais delicioso é São Marcos, sem dúvida nenhuma, não é? Pronto. Claro que referiu-se a toda a força poética de São João. Mas a minha pergunta é, e São Marcos? Ou seja, não, para mim, não sendo o Evangelho essencialmente uma doutrina, eu às vezes digo, até mesmo nas homilias, vamos ler o Catecismo a partir do Evangelho e não o contrário, porque às vezes lemos o Evangelho a partir do Catecismo. Isso às vezes é um pouquinho complicado, não é? Portanto, não sendo o Evangelho uma doutrina, eu aqui, a questão o Evangelho ou Evangelhos, não é? Eu também digo Evangelhos quando me refiro ao texto, não é? Quando me refiro à mensagem, normalmente a gente diz Evangelho. Aliás, como está logo no início da primeira linha de São Marcos, não é? Pronto, isso é interessante exatamente, que vai ao encontro do vosso diálogo, que achei muito interessante. Mas a minha pergunta é esta. Não sendo o Evangelho ou os Evangelhos essencialmente doutrina, porque são exatamente Evangelho, coisa que às vezes os católicos não entendem isso, não é? Porque são Evangelho, até em termos de género literário. Foi Marcos que inventou esse género literário. A minha pergunta é, o Evangelho não é poesia, essencialmente? E, portanto, já ajuda a entender se aquilo é história ou não é história. É claro que não é história. É claro que não é história. Tem alguns elementos históricos, sim, como a poesia também tem história. O texto poético também tem alguma coisa de história. Mas não é história, é poesia. E por isso não é a biografia de Jesus, é poesia. E, portanto, não é doutrina, é outra coisa. Essa é aqui a minha pergunta. Então, muito obrigado pela sua intervenção. Gostei do seu momento herético da tarde. Gostei do seu momento herético da tarde, foi muito interessante. E, claro, então, mas herético vem de hairesis em grego, não é? Que significa escolha, não é? A pessoa pode escolher a sua abordagem e certamente mesmo dentro do seio da Igreja Católica há muitas maneiras de abordar estes textos e é preciso dizer que alguns dos maiores especialistas que estiveram envolvidos na feitura da edição crítica, não é, de Nestlé Arendt, como enfim, o Padre Martini e outros, que são assim, são pessoas da Igreja Católica, mas que são sumidades, ele já faleceu, mas são sumidades extraordinárias neste âmbito. Só não lhe podemos chamar poesia em termos muito rigorosos porque estão escritos em prosa, mas é uma coisa que eu estou sempre a tentar pôr em relevo essa contradição. São textos que estão escritos em prosa, portanto não estão em verso, mas em que cada frase tem um perfume poético extraordinário. E o que é muito difícil é transpor isso para uma língua que não seja não seja talvez o latim, porque eu diria que na versão da Vulgata que o texto dos Evangelhos tem uma beleza musical parecida com aquela que nós encontramos em grego. Quer dizer, não é exatamente a mesma, mas quando nós lemos em português, ou lemos em francês, ou lemos em espanhol,
ou em inglês, parece que a poesia desapareceu, não é? E isso é um dos incentivos para as pessoas lerem então no texto original. Mas para mim são poemas. Estes 4 evangelhos são 4 poemas que conterão elementos de coisas que aconteceram, muito provavelmente, e outras coisas que têm uma verdade mais poética. É um pouco, agora parece que estou a pregar um outro evangelho, que é quando falo de Camões, que é uma das coisas que eu também digo de Camões, porque as pessoas querem ver na poesia de Camões a verdade biográfica exata, não é? E o que nós temos em Camões é a verdade poética, não de coisas que realmente aconteceram, mas coisas que aconteceram no mundo da poesia, no mundo da imaginação. E podemos então entender que muitas das coisas que são relatadas por Marcos, Mateus, Lucas, João, são coisas que têm uma verdade poética incontestável. Se têm verdade, enfim, factual, se são coisas que aconteceram ou não, isso nós nunca vamos saber. Portanto, está tão errada a pessoa que diz isto é tudo mentira, nada disto aconteceu, como a pessoa que diz isto é tudo verdade, tudo isto aconteceu. Nós não sabemos. Portanto, o posicionamento agnóstico é daquele que diz que não sabe, não é? O agnóstico não é aquele que diz que Deus não existe, é aquele que diz não sei se Deus existe, porque vem do grego, não é? Agnóstico é de não conhecer, não saber. Mas acho que a forma mais bonita, e o Padre Hermínio, muito obrigado pelas suas palavras, é de facto de ver a beleza poética destes evangelhos, são também um evangelho, são uma boa nova, que foi transmitida de 4 maneiras diferentes. Isso é de facto uma coisa que nós temos de dar um grande crédito à Igreja Católica no século IV e no século V, sobretudo a partir do momento em que o cristianismo, tendo deixado de ser uma religião perseguida para ser uma religião despenalizada e depois ser uma religião obrigatória, há um grande crédito da Igreja de não ter pegado nestes 4 textos e ter feito assim uma salada russa dos 4 e dizendo isto é o Evangelho, propondo um texto apenas, é só este. Não, sempre admitiu a existência dos 4 textos, sempre admitiu a validade paralela dos 4, mesmo que não digam exatamente a mesma coisa, mas isso aponta na direção de que no cristianismo temos de perceber que há 4 pontos de vista, há 4 vozes possíveis, igualmente válidas. Muito obrigado, Frederico. Enquanto se prepara uma mesa aqui para os autógrafos no Frederico, queria só lembrar-lhes que isto, no fim, também me lembrou a mim esta frase do Frederico transmitida de 4 maneiras diferentes. E eu perguntava-me a que soam os evangelhos, não é? A que soam essas 4 maneiras diferentes, a que soam essas 4 versões diferentes. E queria convidar-vos a ouvir, se quiserem, e podem fazer-nos o favor, porque assim ajudamos a pagar os direitos de autor ao Frederico. Há um e-book, há um audiolivro com os 4 evangelhos na tradução de Frederico Lourenço e lidos pela Maria João Costa, pela Raquel Marinho, que está aqui presente na primeira fila, a quem devemos uma plataforma em várias redes chamada O Poema Ensina a Cair, que vale a pena ouvir sempre, pelo Samuel Lúria e pelo Fernando Alves. São 4 leituras e 4 maneiras diferentes de ler os 4 evangelhos, com um plus, é que no mesmo audiolivro podem ainda ouvir o Frederico Lourenço a ler em grego enfim, um fragmento dos evangelhos, e garanto-lhes que é muito, muito bonito. Dito isto, de resto, me agradecer-te, Frederico, muito obrigado, e muito obrigado a todos por terem vindo.